Batman Begins foi lançado hoje há 19 anos. Aclamado como um dos grandes filmes de origem de super-heróis e o filme que catapultou a carreira de Christopher Nolan, o making-of da história é misterioso como a Liga das Sombras. A Warner Bros. Estava tentando reiniciar o Batman desde o fracasso de Batman e Robin em 1997. Darren Aronofsky estava contratado para dirigir e estava interessado em escalar Clint Eastwood como um Batman mais velho. WB rejeitou sua proposta. Depois de ver Insomnia, de 2002, WB ficou impressionado com o filme como um thriller psicológico sombrio e abordou seu jovem diretor, Christopher Nolan, sobre Batman. Fã do programa de TV de Adam West e dos quadrinhos de Neil Adams desde a infância, Nolan se interessou e começou a trabalhar com o escritor David S. Goyer em um roteiro. Eles escreveram na garagem de Nolan e o roteiro era tão fortemente guardado que os executivos da WB nunca receberam o roteiro, eles tiveram que lê-lo na garagem na presença de Nolan. Nolan também contratou o designer de produção Nathan Crowley para construir um modelo de Gotham City em sua garagem. Christopher Nolan foi inspirado em Blade Runner do ponto de vista visual. Antes do início da produção, ele exibiu o filme para o elenco e a equipe de Batman Begins e disse: "É assim que vamos fazer o Batman." Nolan filmou a película inteira sem uma segunda unidade, o que significa que ele supervisionou cada tomada do filme para manter a visão consistente do roteiro ao storyboard e à tela. Ao escolher seu papel principal, Nolan considerou Keanu Reeves, Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson e Henry Cavill como um possível Batman's Bruce Wayne. Ele testou muitos atores também. Cillian Murphy e Ewan Bailey foram testados na tela. Quando Christian Bale foi testado, Nolan pensou que ele retratava exatamente o equilíbrio entre escuridão e luz que ele queria e o escalou. Bale tinha acabado de filmar The Machinist, onde perdeu quase 45 quilos. Para atuar como Batman. Ele passou por um regime de alimentação e exercícios de 6 meses e engordou muito. Alguns membros da equipe o chamaram de Fatman e ele reduziu seu físico no filme. Bale teve alguns problemas. Ele não gostou de usar o traje do morcego. E chamou-o de doloroso, pesado e claustrofóbico. Ele também perdeu a voz 3 vezes durante as filmagens ao fazer a voz do Batman. Nolan sabia que queria Michael Caine como Alfred, o mordomo, então apareceu na casa de Caine uma manhã com o roteiro. Caine perguntou qual era o roteiro e quando Nolan disse "chama-se Batman Begins", Caine disse "estou velho demais para interpretar o Batman, então acho que sou o mordomo." O senso de dever e lealdade de Alfred para com Bruce Wayne lembrou Caine da camaradagem que existe nas Forças Armadas, então baseou a voz de seu personagem em um coronel que ele conheceu quando estava no exército, aos 18 anos. Nolan escreveu o papel de Lucius Fox com Morgan Freeman em mente, mas também precisava ser convencido. Nolan teve que voar várias vezes para a casa de Freeman em Memphis e não estava realmente convencido de que iria filmar até o primeiro dia de produção. Uma das primeiras cenas que Bale filmou com Caine e Morgan Freeman envolveu Bruce acordando na cama. Ao se preparar para a cena, Bale adormeceu de verdade e acordou com Michael Caine cutucando sua costela dizendo "olha só. Ele está dormindo." Nolan queria apresentar o Dr. Harvey Dent no filme, mas decidiu que não poderia fazer justiça ao personagem em um papel menor. Então Dent foi reescrito para ser Rachel Dawes, o interesse amoroso de Bruce, e escalou Kate Holmes para o papel. Nolan queria que Liam Neeson interpretasse o vilão principal Ra's al Ghul, mas quando eles conheceram Neeson disse "você não me quer" e começou a recomendar outros atores. Nolan teve que convencê-lo de que ele era a pessoa certa para o papel. Com 1,93 m, Neeson se sobressaiu no elenco. Na cena de treinamento os outros ninjas tiveram que ficar em cima de blocos de madeira. Além disso, ao filmar a luta no gelo, Neeson e Bale puderam ouvir o gelo quebrando abaixo deles. No dia seguinte, tudo havia derretido. A primeira pessoa em quem Nolan pensou para interpretar Ra's al Ghul foi Gary Oldman. Oldman adorou a visão de Nolan, mas não estava interessado em interpretar outro vilão. Foi ele quem sugeriu interpretar Jim Gordon e Nolan disse "é uma ideia interessante." O segundo vilão é Jonathan Crane, também conhecido como Espantalho. Christopher Eccleston e Evan McGregor foram todos considerados. Nolan adorou a audição de Cillian Murphy para Batman, então o escalou.
Nolan ficou fascinado pelos olhos azuis de Murphy, então disse a Murphy para continuar tirando os óculos. Querendo basear seu filme na realidade, Nolan não queria que o espantalho tivesse uma máscara. Ele teve que ser convencido por David S. Goyer e Nolan criou muitas máscaras antes de ver uma de que gostasse. Jack Gleeson, que interpreta Joffrey em Game of Thrones, também aparece. Ele interpreta o garoto que encontra Batman perseguindo em Gotham. Para evitar vazamentos, Batman Begins foi intitulado The Intimidation Game. O título real do filme também passou por mudanças. Era conhecido como Batman 5 e Batman, o assustador antes do corroteirista David S. Goyer sugerir Batman Begins. Hans Zimmer e James Newton Howard compuseram a partitura. Houve também contribuições de Ramin Djawadi, Lorne Balfe e Mel Vesson. Eles trabalharam em temas separados para representar a dupla personalidade de Bruce Wayne e Batman. Os nomes das faixas são retirados de tipos de morcegos, incluindo Barbastella, Artibeus, Tadarida, Macrutus, Antrozous e Micterus. Além disso, as primeiras letras dos títulos das faixas 4 a 9, as que acabamos de mencionar, soletram Batman. Grande parte da tecnologia do Batman foi baseada em tecnologia da vida real. A capa foi feita por flocagem eletrostática, ensinada à tripulação pelo Ministério da Defesa britânico que a utilizou para diminuir a visibilidade dos soldados. A corrente criou um brilho escuro no tecido. A Batcaverna foi construída como um cenário colossal no Shepperton Studios, na Inglaterra, onde a equipe construiu rochas a partir de moldes de cavernas reais. Medindo 76 metros de comprimento, 37 metros de largura e 12 metros de altura, foi projetada por Nathan Crowley e tinha uma cachoeira acionada por bomba instalada. Para a cena seguinte, Nolan queria usar morcegos reais. Eles não podiam ser controlados, então o CGI foi usado. A cena é basicamente tirada diretamente da clássica história em quadrinhos de Frank Miller, Batman, ano 1. A casa que serviu como Wayne Manor foi Mentmory Towers, uma antiga propriedade dos globalistas Rothschilds em Buckinghamshire, Inglaterra. Também apareceu em O Retorno da Múmia, Brasil e De Olhos Bem Fechados. O Batmóvel tinha 2,7 metros de largura e 5,5 metros de comprimento e foi projetado por Chris Corbould e Andrew Smith. Foi construído do zero com carroceria de fibra de vidro e era na verdade um veículo totalmente funcional. Foram necessários $150 mil e um ano de engenharia para ser construído e poderia atingir velocidades de 170 km por hora. Durante as filmagens nas ruas de Chicago, um motorista bêbado acidentalmente acertou no Batmóvel. Ele disse que bateu no carro em estado de pânico, acreditando que o veículo era uma espaçonave alienígena invasora. O filme termina com Gordon dando ao Batman uma carta de baralho do Coringa. Esta ideia para uma cena final foi tirada de Batman Ano 1, de Frank Miller. O filme foi um grande sucesso, arrecadando $373 milhões de um orçamento de $150 milhões. Gerou 2 sequências e a trilogia Cavaleiro das Trevas é agora aclamada como uma das maiores trilogias já feitas.